O segundo livro dos Reis, o capítulo 5, versículo 1 até o versículo 4. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. É uma história bem conhecida. Naamã é curado da lepra. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Que Deus abençoe essa palavra no meu e no seu coração. Toda situação que a gente vive, principalmente quando essa situação ela nos leva ao triunfo, é natural que as pessoas às vezes ficam curiosas de saber como que você alcançou essa vitória, como você conquistou isto e assim por diante. E eu acredito que tudo aquilo que a gente vive acaba tendo um segredo para o sucesso, para a vitória. E é exatamente nesse sentido que eu quero pensar com você nessa noite. O segredo para uma vida vitoriosa. Eu sei que você já passou por esse capítulo muitas vezes, e eu tenho certeza absoluta que você e eu, nós às vezes até saturamos, mesmo diante da multiforme sabedoria de Deus, ao falar com cada um de nós no mesmo texto de diversas formas, mas a gente às vezes ouve tanto falar sobre esse comandante Naamã, porque realmente a vida dele, que era lá fora como comandante, uma vida de vitória, mas dentro de casa era uma vida restrita, era uma vida, talvez a palavra da moda hoje, enclausurada. Ele tinha que ficar ali resguardado na sua casa devido à sua doença, e poucas pessoas sabiam daquilo que ele vivia, da sua real situação. Então a gente acaba aprendendo muito com esse comandante, da forma como ele foi abençoado por Deus. Mas eu quero pensar nessa noite a respeito dessa figura, dessa pequena jovem que a Bíblia, ela nem sequer fala o nome dela. Nós apenas a conhecemos como a escrava de Naamã, não é verdade? Uma pequena jovem, eu diria que fisicamente ela é serva da esposa de Naamã, mas espiritualmente ela é serva do Senhor. Eu sei que aquela época era uma época muito diferente da nossa, em todos os aspectos, mas eu tenho certeza que aquela jovem anônima, assim como muitos jovens que estão nos assistindo agora, que estão nos acompanhando, ela também tinha seus sonhos, ela tinha suas esperanças. Não é porque ela vivia num outro contexto que ela não deveria sonhar, não deveria ter dentro do coração dela as suas esperanças. Mas uma coisa que a gente percebe é que os sonhos daquela jovem, daquela pequena jovem, eles cristalizaram. Essa é a grande verdade. A esperança daquela jovem, a ideia que nós temos é que ela deve ter desvanecido na dolorosa forma de uma escravidão. E eu explico para você por quê. Essa pequena jovem, que o seu nome é omitido, ela tinha motivos de sobra para ser uma jovem rebelde. Ela tinha motivo de sobra para ser uma jovem revoltada. Ela tinha motivo de sobra para odiar os seus senhores. Ela tinha motivo de sobra para viver uma vida amargurada. Contudo, o que dá para nós entendermos é que o coração dela não agiu desta forma. E passando por aqui, pouquinho que a gente sabe
a respeito dela, eu acho que dá para a gente descobrir alguns segredos dessa pequena jovem, que tinha todos esses motivos que eu acabei de relatar. Ela viveu uma vida de vitória. Então isso quer dizer que, a despeito de tudo aquilo que nós vivemos, às vezes situações que nós entendemos que são adversas, momentos inesperados, que às vezes vêm e nos alcançam, dá para a gente viver uma vida vitoriosa. E essa jovem, essa pequena jovem, ela tem alguns segredos muito importantes. O primeiro segredo que eu percebo aqui é que ela tem uma fé. Ela tem fé em meio aos reveses da vida. Quando você se deparar com essa palavra reveses, isso quer dizer que é o oposto do principal, é o contrário. Mas essa pequena jovem, ela mostra que ela tem uma fé. Olha só que interessante, ela foi tirada à força. Ou você acha que alguém, ele vai ser escravo, e é muito difícil isso, por livre e espontânea vontade, saindo do seio da sua família, saindo do meio da sua parentela, saindo do seu povo, da sua terra, ela sai dos seus costumes, das suas tradições, ela perde o contato com os seus líderes religiosos, ela perde o culto ao seu Deus, ela perde o ensino da palavra do Senhor. Essa jovem, ela foi privada do que ela possuía de mais importante, de mais sólido, aquilo que dava para ela, ou transmitia a ela a maior segurança, a palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus. E o pior de tudo, além de ser privada de tudo isso, o pior é que ela tinha que participar da adoração aos deuses sírios. Será que dá para a gente imaginar como está o coração dessa pequena jovem? Mas eu vou dizer para você uma coisa: o que nós presenciamos aqui é um milagre de Deus. A fé dessa pequena jovem, ela manter a sua fé, foi um milagre de Deus. Uma fé sólida em meio a tantas dificuldades. Talvez seja exatamente, talvez não, é certeza que Deus espera que eu e você, que nós não nos deixamos abalar por qualquer situação que seja. Pelo contrário, a nossa fé precisa ser demonstrada agora, ser uma fé sólida, é exatamente quando nós estamos em meio a dificuldades. Eu acredito que um só desses motivos que essa jovem tinha, já era motivo para ela abandonar a sua fé, se perder em relação à sua fé. Quantos jovens, quantas pessoas que saem às vezes da sua casa para trabalhar, saem da sua casa para estudar em outra cidade, até mesmo em outro país, e isso se torna um simples motivo para o abandono, ou seja, acabam ficando longe de Deus. Quantas pessoas não fazem isso? Mas essa jovem não, ela tem uma fé sólida, uma fé firme em meio aos reveses da vida. Esse é um segredo. A sua fé precisa estar firmada no Senhor, nesse Senhor que nós acabamos de cantar, que cuida, que nós podemos esperar nele, que podemos descansar nele. Um segundo segredo que eu percebo aqui, meu amado, é que ela foi capaz de amar os seus inimigos. Se nós lermos uma leitura despretensiosa nos livros históricos do Antigo Testamento, nós vamos ver como aconteciam as coisas ali. Quando havia uma guerra e aquele povo que foi derrotado, a maioria eram mortos, e eles mantinham vivos somente aqueles que eles queriam levar como escravos. Então imagina como teria sido duro para aquela pequena jovem trabalhar para um povo que matou seus próprios familiares.
seus parentes, seus amigos. E aqui nós vemos um agravante, algo muito sério, é que o seu Senhor era ele, exatamente o comandante do exército inimigo, daqueles que haviam vencido o seu povo. É interessante porque Jesus disse no Sermão do Monte, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, ele vai dizer sobre versículo 43 e 44, deixa eu ler para você aqui. Ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelo que vos persegue. Eu só quero chamar a sua atenção que Jesus disse ouviste, ele não disse está escrito. O ensino aqui da primeira parte, ele não era escriturístico, você entende isso? Mas era uma parte da tradição rabínica. Aquela pequena jovem, ela podia conhecer ou não conhecer, porque não estava escrito. Ele disse: ouviste o que foi dito, mas ela agiu como se fosse um princípio fundamentado no seu coração. Ela trouxe aquilo como algo natural que estava lá dentro dela. Ela ama exatamente aqueles que são responsáveis pelo infortúnio seu, pelo sofrimento que ela estava vivendo. Só a graça de Deus, meu amado, pode operar tal revolução em uma vida. Eles andam tentando achar tantos culpados por tudo que nós estamos vivendo. Eu começo pensando que culpam as nossas autoridades aqui na cidade de Edéia, o nosso prefeito. Quantas pessoas têm culpado? Porque os comércios estão fechados, nós não podemos sair de casa. Quando sai, há restrições, há cuidados. Nós podemos culpar o nosso governador ou os governadores dos estados. Nós podemos culpar até o nosso presidente, podemos culpar o secretário da saúde. Há tantas pessoas, podemos culpar países. E às vezes, se a gente não vigiar, se a gente não estiver apercebido, começa então a brotar uma certa ira, uma certa maldade no nosso coração em relação a isso. Mas essa menina não, ela conseguiu amar, ela foi capaz de amar os seus inimigos, de tal maneira que ela se deixou ser um canal para abençoar o seu Senhor. O terceiro segredo, eu quero concluir com ele, é que ela não só tinha fé, mas ela mostrava, aquela pequena jovem, uma fé ativa, mas também uma fé ousada. Interessante que as únicas palavras registradas dessa pequena jovem, dessa mocinha, está no versículo 3, quando ela diz: oxalá o meu Senhor conhecesse o profeta que há em Samaria. Ela foi movida pela sua fé, isso foi dito por convicção, e essa frase, ela causou um reboliço na história. Olha que interessante, a sua senhora contou para o seu marido, o seu marido contou para o seu senhor, e o seu senhor, o rei, ele envia uma grande comitiva. O versículo 6 vai dizer isso. Eu acredito que o rei, ele achou que aquilo era uma estratégia para romper o acordo de paz, e ele alarma então todo o reino. Que coisa interessante, além do mundo dos homens, a fé daquela pequena jovem, ela movimentou também o céu. Louvado seja Deus, aleluia.
Mas a fé daquela menina, ela movimenta também o céu. Ela creu, ela anunciou, o Senhor ouviu e expediu a ordem. Parece algo gradativo, vem algo sistemático aqui. Ela nunca teve dúvidas, ela nunca deixou de proclamar o Deus de Israel. Sabe qual foi o resultado? O versículo 15 vai dizer que o nome do Senhor foi glorificado na vida daquele homem, mas através da vida daquele homem. Eu concluo aqui dizendo para você, sabe qual o segredo de uma vida vitoriosa? Conhecimento real de Deus. Essa menina tem, mesmo lá como escrava, ela nunca se esqueceu que esse Deus jamais abandonaria, que esse Deus ainda tinha o controle da história nas suas mãos, que a história da própria vida daquela pequena jovem era escrito por esse Deus. E quando ela conhece, ela tem esse conhecimento real de Deus, ela então firma um compromisso irrestrito com Ele. É isso que Deus espera, que você o conheça realmente, mas que você também tenha um compromisso irrestrito com Ele. E é assim que ela superou todos os obstáculos, é assim que você pode superar todos os obstáculos, é assim que eu posso superar todos os obstáculos. Todos os infortúnios entre ela e Deus foi superado por isso. Que lição de fé! Que nessa noite você, ao aprender com essa pequena jovem, você traga para junto de você os segredos que fizeram dela uma jovem com uma vida vitoriosa. Nós não sabemos mais nada a respeito dessa jovem, como foi a sua vida adulta, como foi a família que ela construiu, mas apenas esse pequeno texto que nós lemos a respeito dela nos faz crer que ela de fato tem uma vida vitoriosa. Se você quer ter uma vida vitoriosa, traga esses segredos que fizeram dela uma pequena jovem, mas diante do seu Senhor, uma grande serva do Senhor, e que tem uma vida vitoriosa. Que o Senhor, nosso Deus, nos abençoe, em nome de Jesus.